Pessoal do Marhub, aqui você sabe que nós somos uma comunidade criativa focada em criatividade, em arte e empreendedorismo. E hoje trazemos Rui de Oliveira para conversar com a gente aqui no nosso canal e trocar um pouquinho da sua experiência, trazer um pouquinho do seu processo criativo e conversar para a gente sobre desenho e ilustração. Bem-vindo, Rui, ao nosso canal. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Um prazer para mim, Marcela. Bom dia para você, bom dia para quem esteja nos ouvindo ou vendo. Bom dia. Vamos começar então, Rui, você se apresentando, falando assim um pouco do seu trabalho e qual foi o seu primeiro contato com o desenho ou com a ilustração? Olha, eu acho que a, a minha mais remota memória que eu tenho de mim, da minha pessoa, foi desenhando, sempre com papel na mão, sempre, 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 até hoje, até hoje. Então, a primeira ligação que eu tenho com a ilustração foi através do meu próprio desenho. Eu gostava de desenhar aventuras, como toda criança gosta de fazer, né? Aham. Só que a diferença é que chega um momento em que a criança começa não apenas se autoexpressar, sempre ela quer se autoexpressar, mas há um momento na vida que geralmente quando vai chegando à pré-adolescência, ele não só está querendo se autoexpressar, mas está querendo se comunicar a si mesmo, Uhum. entender a si mesmo. É o momento em que o adolescente, você sabe, começa a criticar, eu não desenho bem, eu não faço um bom desenho, tal, tal, e ele abandona. Então, o outro continua porque ele precisa se comunicar, não com as pessoas apenas, mas consigo próprio. Esse é um ponto. O Aham. outro é a questão da literatura. Eu sempre gostei de ler muito, até hoje. Isso aí uma compulsão. Eu sou um leitor compulsivo, um ledor compulsivo. Uhum. Então, essa junção da literatura com da palavra com o desenho, foi que surgiu, assim, desde cedo, uma vontade muito grande de ilustrar. E o meu pai, apesar de ter muitas posses, ele confiava muito nos livros, muito, muito. O livro é fundamental, a leitura é fundamental. Sim, Você não pode ilustrar sem gostar de ler. Você não pode ilustrar sem gostar de literatura. exatamente. A ilustração não é dissociada da literatura e da palavra. Você tem que, primeiramente, gostar de ler. Esse é o primeiro passo, gostar de ler. Então, desde pequeno, eu fui habituado a ler. As pessoas não gostam de dizer hábito de ler. Não, mas é um hábito. É um modo de vida, é um modo de ser. É um modo de ser. Então, foi esse binômio, literatura e imagem, que me fez gostar, primeiramente, de cinema de animação. O cinema de animação é muito presente no meu trabalho e Uhum. ele antecede muito a ilustração e o design. Eu só depois de muitos anos foi que eu fui fazer design e ilustração. O que eu sempre gostei em criança era fazer desenhos animados. Naquela época havia o cinema Barlan, eu fazia tudo aquilo. Enfim, então é isso. O meu trajeto, e sempre sonhei estudar na Escola de Belas Artes, e fui para lá, e depois, em AI-5, ficou muito difícil a vida na Escola de Belas Artes. A minha geração estudou no centro, né? Aham. Ali onde é a Funarte, né? E, então, ficou muito difícil a vida na escola. Muita perseguição, professores presos, e invasão pelo DOPS da escola. Nessa época Então, da eu saí. ditadura, você diz, né? Exatamente, exatamente. Eu peguei o AI-5, aí quando chegou no AI-5, aí há uma, há uma geração do Brasil que foi embora no AI-5. Eu sou um deles. Aham. Em fevereiro, o AI-5 em dezembro, né, de 68, e em fevereiro de 69 eu saí e fui estudar na Europa e passei lá 6 anos. Uhum. Depois voltei, aí começa a minha vida, realmente. E lá você estudou desenho. Foi Eu foi estudei, específico.
exatamente, eu estudei design, porque Aham, uma coisa importante, sabe, Marcela, dizer, às vezes a pessoa diz assim, nós não temos escola de ilustração, por exemplo, de imagem narrativa, né? Mas se você tem uma boa escola de design, nós temos excelentes escolas de design, a EST, aham, a própria Belas Artes, em São Paulo, a USP, etc. Aqui no Rio, a PUC também é uma excelente escola de design. Então, se você tem uma formação em design, que o design é o beabá. O sim. design é como você aprender a ler imagem. A gente aprende a ler palavras quando está na escola, né? Agora você precisa aprender a ler imagem. É através do design. O design é que dá essa formação imagética, o pensamento imagético é dado pelo design. Então, se você tem uma boa escola de design, você já tem meio caminho andado para um bom ilustrador, para um bom diretor de arte, para um bom pintor, para um bom escultor, para um bom gravador. É o design. Design é um Entendi. fundamento. É Então, interessante que você coloca isso, né, Rui? Porque às vezes a gente pensa assim que uma faculdade de belas artes, né? Mas o design realmente, como você falou, né? Ele vai pensar a imagem, né, de uma maneira mais, de repente, um outro olhar, né? E te traz outros fundamentos para você criar a sua ilustração, né? é, até porque a estrutura da imagem acontece não só nas chamadas artes que são reproduzidas, no caso a ilustração, mas também Sim. na pintura, no sentido tradicional de pintura, de cavalete, de botar na parede. Essa também ela está assentada em princípios de design. Aham. Isso aí você vê ao longo da história da arte, isso não é só você pega o Renascimento, eles estruturam, primeiramente, toda uma ossatura visual para colocar o seu quadro. Isso acontece também em qualquer pintor. Você pode estar certo que um Lucian Freud, por exemplo, para fazer aqueles nus descarnados que Aham. ele fazia, ele tem ali uma estrutura da imagem. Então, se Sim. você tem uma boa formação em estrutura da imagem, em conceituação da imagem, em armação das linhas construtivas da imagem, você já está meio caminho andado para ser um ilustrador. Tá entendendo? Então, Entendi. o design eu achei importante. Eu fiz pouco design na minha vida. Eu fiz mais foi ilustração, Uhum. cartazes, capas de livro, fiz muitas capas de livro, cinema de animação. Até o cinema precisa de design. Uma vez um aluno chegou para mim e falou assim, professor, eu não queria ser designer, não, eu queria ser diretor de cinema. Você acha Aham. que eu estou no lugar certo? Eu falei, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. É aqui que tudo começa, né? A base está aqui, né? Casa está aqui, você não sai da escola, não. Você vai ser Aham. ou de sequência viva ou de animação, se você tiver uma formação em design. Isso acontece muito. Um dos melhores fotógrafos brasileiros de cinema, atualmente, inclusive ele até participa agora dessa novela Pantanal, Aham. ele é formado pela ESD. Ele é designer, no entanto, é considerado o nosso melhor fotógrafo. Então, eu acho que o design é assim o Big Bang, é o início de tudo. Ô, Rui, mas me fala assim, para quem não te conhece, quem é o Rui de Oliveira? Como é que você se identifica assim como artista no seu nicho, né? Na sua especificidade, da sua ilustração? Em poucas palavras, tipo, quem é Rui de Oliveira? Olha, eu me vejo assim como um contador de histórias visuais. Aham, Eu sou que nem um griot africano, eu sou que nem assim um rapsodo grego, eu sou que nem a aham, mamãe ganso, a mãe ganso, eu sou que nem a dona Benta. Você conta histórias visuais. Isso, para mim, é a minha sedução. Quer dizer, mesmo partindo de um texto que eu ilustrei
talvez 80% do meu trabalho foi ilustrando escritores. Eu tenho 144 livros publicados. Nossa. 143 vai ser agora o 44. Bastante, uma Então, bagagem grande, né, Rui? isso aí sem contar a capa de livro, que eu Aham. li os livros que eu fazia a capa. Bom, então, eu me defino assim como uma pessoa que narra e descreve, porque são dois segmentos diferentes. Sim, sim. Você até não consegue separar essas duas coisas, mas eles são coisas diferentes, são, digamos assim, leituras diferentes que o ilustrador tem do seu trabalho. Ou ele descreve, ou ele narra mais e descreve, porque o ato de descrever é um fundamento também. Você, quando Uhum. faz. Eu agora ilustrei esse ano, agora terminei a Bela Adormecida para a Companhia das Letras. A Bela Adormecida no Bosque. Eu Sim. falo Bosque porque eu optei pela versão de terror. Eu já ilustrei a Bela Adormecida numa poesia do Álvaro de Azevedo. Pois bem, então, nessa ilustração, para mim foi importante a roupa, por exemplo. Então, qual foi o período que eu situei? Foi o período de Luís XVI, Luís Aham. XV, que é o intermediário entre o 14 e o 16, que foi decapitado. Então, isso aí, a descrição dos cenários, a descrição da roupa, a descrição do planejamento, a descrição da relação forma e fundo, tudo isso é um requisito básico de descrição. Então, tem a narrativa. São duas coisas que caminham, que é como se fosse assim na música, o baixo contínuo. Existe o Uhum. solo, existe o baixo contínuo. Então, o solo pode ser a ilustração, a narração, mas o baixo contínuo é a descrição. Às vezes, a descrição é o solo. Aham. Enfim, há essa alternância, há esse contraponto, né? Melhor dizendo, entre a narração e a descrição. E, Rui, como você entrou nesse ponto, você recebe o texto, né? E você lê aquele texto. E a partir daí, como é que você se estrutura? Qual a primeira etapa no seu processo assim, de trabalho? O que você vai começar a analisar e o que você vai começar a fazer a partir daquele texto? Explica um pouquinho para a gente como é que é esse processo para você. É, precisaria ter mais tempo, né? Porque, Aham, mas, primeiramente, é a questão da leitura, né? sim. É a questão da leitura. Porque muitas vezes aquilo que é literariamente significativo não é em termos de imagem importante. É, E, verdade. e muitas vezes o escritor, como ele usa metáforas, você também tem que encontrar metáforas visuais para as metáforas literárias que ele cria. Uhum. Ele tem um, muitas vezes, frequentemente, você tem que até criar algum suporte para o texto, porque às vezes o texto, ou algum suporte para a imagem daquele texto. Por quê? Porque está no entre palavras o interessante para se ilustrar. Entendi. Olha que legal. O livro que o Aham. escritor é um escritor de Minas, o Léo Cunha, ele faz a poesia, é difícil ilustrar a poesia, né? Ele faz a poesia dele, aí em determinado momento ele usa a palavra manhinha. Aí eu peguei, telefonei para ele e falei assim, Léo, por que você usou a palavra manhinha? O livro é passado no Nordeste ou na Bahia? Aí ele falou assim, não, o livro, esse aí é meu pai é mineiro, mas é mineiro do Norte. Aham. Então, a partir dessa palavra, foi que eu fiz toda a estrutura do livro. Eu fiz como se fosse assim um presépio de Natal, né? E fiz algumas inserções também do Quattrocento, do Trecento, do Giotto, por exemplo. Mas a palavra-chave foi a manhinha.
Eu já ilustrei um outro livro dele que também aconteceu isso. Então, você tem que encontrar em cada livro o Uhum. momento chave, o momento assim de ponto de virada para o ilustrador, porque nem Entendi. sempre a literatura, o belo momento literário, a literatura você não consegue fazer imagem para aquilo, assim como você não tem palavras para a imagem. Há um momento que o ilustrador tem que ficar calado. Sim, Ele alcançou um tal nível na literatura, um tal livro um tal nível do sublime, do, do hermético, do transcendental, melhor dizendo, que você tem que humildemente, porque qualquer imagem que você criar para aquele texto vai ser uma vulgarização da literatura dele. Você tem que fazer uma outra literatura, uma literatura visual, não fazer uma que seja um sucedâneo, uma espécie assim, de uma imagem espelhar do texto. Você não faz entendi. uma imagem espelhar do texto, você faz uma imagem prismática do texto. Você Interessante, usa um Rui. prisma, você encontra vários segmentos visuais daquele texto. O espelho não é um bom caminho. Você ser fiel a um texto, é, ser fiel a um texto para um ilustrador não ser cometer infidelidades em termos de literatura, entendeu? Entendi. Ser fiel é interpretar o texto. Não quer dizer que você está sendo um eco visual do texto. Você não é um eco visual do texto. Você faz, é interessante que você falou que a ilustração deve estar no entre palavras, né? É, E palavra. essa questão de não ser um espelho, de não ser uma mera descrição imagética do que já está escrito, mas de ser uma interpretação daquilo a ponto de trazer valor e entender exatamente onde tem que ter o silêncio e onde ela pode agregar na narrativa, né? Trazendo a narrativa imagética para a narrativa escrita. É isso? É, é isso. Né? Eu tive a honra e o prazer de ilustrar o único livro que o Caio Fernando de Abreu escreveu para criança. Ele só escreveu um livro para criança. Aham. Eu tinha ilustrado, eu tinha lido antes desse livro, eu li o Morangos Mofados dele. Aí, quando eles me chamaram para ilustrar, o editor falou assim: eu quero que você. Eu achei até engraçado. Eu Aham. quero que você ilustre, Rui, um livro de um grande amigo meu, é o Caio Fernando de Abreu. Quando ele falou em Caio, eu falei: pô, o Caio escreve para criança? Eu falei: não, Rui, ele só tem um livro. Bom, aí eu passei a conhecer o Caio. Isso é Aham. importante também. Às vezes você precisa conversar com o escritor. Aí, Entendi. pela conversa do Caio, que era uma pessoa completamente diferente daquilo que ele escreve, era uma pessoa extremamente delicada, tranquila e tal. Aí eu falei assim, lá pelas tantas, eu falei assim para ele: o Caio, esse livro é autobiográfico. Aí ele ficou assim me olhando e falou assim: você acha? Toda vez que um escritor, isso eu já aprendi, Aham. você lê o texto dele, você pergunta para ele: escritor, esse livro é autobiográfico. Ele fala assim: você acha? É sinal que é sinal que é autobiográfico. É sinal Então, que eu falei assim, confirmou, né, Rui? exatamente. Aí eu falei assim: Caio, então eu vou te desenhar. Então, o Ah, livro é legal. todo ele, eu desenhei realmente ele. Então, eu acho que esse é um outro tipo de leitura, é quando você descobre, quando você tem essa chance de conversar com o escritor. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Uhum. Assim, muitos escritores eu não tenho o contato, né? Sim. Eu não tenho contato com ele, mas eu procuro ler e entender que muitas vezes, nesse livro agora, eu senti a necessidade de um personagem. Eu coloquei aquela poesia cantada por uma pessoa. Ele não cita isso no texto, Uhum. mas eu coloquei um cantador do Nordeste com a sua viola caipira, de 10 cordas, isso é importante. Sim. E vai saber, mas você, como ilustrador, tem que fazer isso. A viola caipira, as cordas são duplas, são 5 jogos de duplos, então dão 10 cordas. Então eu fiz assim, aquele tocando,
Isso aí não tem no texto, mas deu todo o segmento de quem está falando aquela história, deu um segmento visual, quem está falando, ajudou a narrativa do livro. Você faz Então, todo muita... um estudo cultural, histórico, né? Da vestimenta, da imagem, né? Da postura dos personagens. Então, você também faz uma pesquisa grande, né? Em cima do muito material. porque você sabe que o gesto é um vernáculo. Uhum. O gesto, por exemplo, para mim, as pessoas que quiserem acessar o meu site, vai ver isso, para mim são dois elementos fundamentais, cígnicos, na arte de contar a história por imagens. É os olhos e as mãos. Os olhos não é bem o olho, é o olhar. É o olhar, sim. Porque o olhar você aprende a desenhar, o olho você aprende a desenhar com facilidade. Você Sim. estudando anatomia, isso aí é banal. Agora, o olhar, não. É verdade. Olhar, não. O olhar ele é um segmento abstrato. E ele é fundamental, por exemplo, para onde você está olhando o personagem, para onde você está colocando que o personagem está olhando, a roupa dele, o que tem atrás. Às vezes você coloca atrás Uhum. algo que vai definir aquele personagem. Aí vem a descrição. Por exemplo, no livro Chapeuzinho Vermelho, que eu posso depois vocês reproduzirem, Sim. se você inverte assim o livro, você vai ver que ele é cheio de figuras que aparecem nas árvores. Isso é a pareidolia. A pareidolia é um fundamento de contar a história, não só o animismo, Uhum. animismo também, mas a pareidolia ela é um fundamento, é básico. Então, quando a pessoa vê uma árvore, ele começa a ver outros objetos, os seres que estão olhando, é um pássaro. Esse é o olhar seletivo que mais interessa à criança. A Entendi. criança, às vezes, ela vai se deter numa joaninha que você desenhou numa folha. Você No faz uma... cantinho, né? Exatamente. É o, os americanos chamam de o demônio está nos detalhes, né? Aham. Realmente é isso. O detalhe é fundamental para contar histórias. Aquilo que é pequeno, a relação Davi e Golias é um fundamento também. Aquilo que é pequeno, às vezes, ele é muito mais simbólico e muito mais pregnante do que Sim. toda a cena que você desenhou. Às vezes, porque aí a criança e o jovem ele tem um assenhoramento, ele tem um poder de tomar posse da imagem. Essa aqui sou eu que vi. Ele não viu todo, ele viu Aham. aquilo que interessou. O que, na verdade, você vê é a tua expectativa, Sim, sim. pura passada. É onde você veio, o que você viveu, os desamores, os desencantos, os encantos. Você vê com esse olhar impregnado dessa história. Essa história que vai selecionar o que você quer ver naquela ilustração. Aham. Entendeu? Eu sei disso. Aquilo que eu desenho, eu, eu sei que a pessoa vai ver uma outra coisa. Ótimo isso, maravilhoso E isso. cada um com a sua experiência, né, e com o seu histórico vai olhar aquilo de forma diferente, focando em pontos diferentes. Então, o seu detalhe com um todo, tanto o que está atrás, né, o cenário, a vestimenta, aquilo tudo vai fazer uma contextualização e vai chamar a atenção para as pessoas de forma diferente, né? É uma diferente. A leitura é muito pessoal. A leitura da imagem Uhum, ela é uma coisa meio perigosa isso que eu vou falar, mas a leitura da imagem ela é mais holística do que da literatura. uhum, Ela permite muitas interpretações. Eu sei que a, a imersão na alma é da literatura. A alma sim. faz uma imersão que você é difícil conseguir isso em termos de imagem. Mas a, o, a questão gráfica, por exemplo, Uhum. pictórica, estilística de uma ilustração, vai despertar interpretações que a pessoa, às vezes, até não nunca tinha vivido aquilo, porque ele tem pesadelos por imagens.
Ele sim, não tem é pesadelo verdade. de palavras. Quer dizer, os sonhos são por imagens. Então, a imagem está muito mais próxima do sonho do que a palavra. Eu acho Verdade. isso, está entendendo? Até por esse fato, você tem um repertório, assim, um arquivo, uma, uma, um acervo de Uhum. imagens grandes na tua vida. E essas imagens ficam lá atrás. E, de repente, elas aparecem naquela ilustração. Aquela ilustração está apenas sendo um motivo, um álibi para Uhum. você usar as suas próprias imagens. Esse talvez seja o momento mais sublime da arte de ilustrar. É quando a pessoa faz a sua própria ilustração, Sim. Isso foi o leitor, no caso. poético o que você falou, né, a questão eu realmente nunca tinha parado para pensar realmente, que a questão do o sonho é puramente imagético, né, Sim, e a sim, gente entende tanto o sonho quanto o pesadelo como imagem, né, é assim que a gente lembra né, de é, internaliza muitas coisas. Interessante esse pensamento, Rui. Legal. E você e também não é à toa que os surrealistas usaram muito isso, né? aham. Essa imagem incontrolável, né? Essa imagem que não tem uma lógica. Muitas vezes a lógica ele vai encontrar ao ver uma imagem. Uhum. Existe um quadro que é muito interessante que do Böcklin, chamado A Ilha dos Mortos. Aliás, ele pintou várias vezes esse quadro. Há uma música do Rachmaninoff com esse tema também. Ele viu o quadro do Böcklin e escreveu uma música. Aí Aham. ele inverteu o segmento. Primeiramente veio a imagem, para depois vir a abstração. Veio a concreção, para depois vir a abstração. Essa Ilha dos Mortos, ali você tem. É difícil dizer, depende da pessoa que esteja vendo esse quadro dele. Então, a imagem ela tem vários portais Uhum. e vários acessos. Não tem só aquele que o ilustrador fez. Ela Sim. tem as suas portas secretas, né? Os seus abismos secretos. Tem, Verdade. tem um teatrólogo americano que ele Aham. dizia que a verdade está no fundo de um poço sem fundo. Então, esse lado misterioso que tem é o que mais me seduz, e eu procuro usar muito isso. Eu acho que o ilustrador tem que ter uma cultura muito abrangente. Ele tem que, por exemplo, se interessar pelo oculto, ele tem que Uhum. se interessar pelos alquimistas. Por exemplo, os alquimistas, os livros alquímicos, é um manancial de imagens transcendentais, porque eles Sim. queriam representar na imagem aquilo que não tem forma. Esse é o grande desafio da ilustração, é você partir de uma abstração e você ter a concreção. É difícil isso, porque quando um poeta fala assim, é um pássaro azul, né? Mas quando você vai desenhar um pássaro azul, você tem que definir que azul é esse. E que Então, pássaro é esse, né? exatamente que pássaro é É. esse? Então, esse é o grande problema, que às vezes a pessoa diz, eu fiquei frustrado com esse pássaro, porque o meu Aham. pássaro é um pássaro imaginário, é um pássaro imaginário. Agora, o imaginário sempre passa pelo real, Sim. né? Sempre passa pelo real. Eu acho que você, por exemplo, quanto mais você for, a minha experiência de ilustrar contos de fadas, justamente é esse, você consegue assim, atingir uma imagem bem transcendente se você é crível, se Uhum. você é real. Não é realista, se você é verdadeiro. Sim. Não é ser realista. Se o ilustrador quiser fazer uma obra realista, pode fazer, mas estou dizendo, o problema não é o realismo, o problema é o real, é uma diferença. É uma diferença muito grande entre o real e o realismo.
Então, é o real que faz a transcendência. A criança gosta disso. Aham. A criança gosta disso. A criança quer ver um pássaro, mas ela vê o pássaro que ela quer ver. Ela, Sim. ela, ela, ela quer ver o pássaro almejando voar. O pássaro tem que voar, tem que ter umas asas que suscitem o voo, que estimulem o voo. É isso que Uhum. talvez seja um dos grandes desafios do ilustrador, seja essa inexorável materialidade que ele tem. Ele faz uma imagem corpórea. O músico, não. O escritor, não. Uhum. Mas o ilustrador tem que fazer. E aí começam os problemas. Então, por isso que ele tem que ter um jogo de cintura muito grande para não ser vulgar. É Sim. um problema, né? Por isso é que muitos poetas, por exemplo, os poetas do século XIX, por exemplo, os simbolistas, eles não gostavam, eles não deixavam que os ilustradores interpretarem os textos dele. Eles Aham. diziam que a poesia é música, e Sim. música não tem imagem física. Sim. Isso é questionável, porque o poema sinfônico tem imagem física, o poema sinfônico narra uma história, mas geralmente a música é um domínio da abstração, realmente. Você interpretar uma música visualmente é que nem a poesia que eu citei ainda há pouco. É difícil você ilustrar poesia, porque é uma sucessão de metáforas que o poeta vai criando e você tem que optar por uma. Uhum. Não pode fazer todas as metáforas que ele usa, que viram uma Babel, ninguém vai entender nada que você está desenhando. Aham. Rui, e você trabalha, quase que 100%, né, com um material manual, fazendo à mão as suas ilustrações. Sim. Por quê? Qual é esse diferencial do manual versus digital que faz você, escolher o manual e trabalhar somente com o manual? Olha, é, é uma pergunta difícil, assim, né? Uhum, Porque o, eu não senti necessidade, eu não sinto necessidade, até o momento, de usar os recursos digitais no meu trabalho, uhum, né? Agora, o que determina a técnica que eu vou usar é a literatura. Eu leio um livro, por exemplo, agora, esse livro que eu estou fazendo agora aqui, o anterior, por exemplo, eu fiz todo em aguada. aham, Em aguada, eu usei a aguada do nanquim, a aguada do acrílico e a aguada da aquarela líquida, né? entendi. Eu acho que aí há uma diferença muito grande entre o pintor e o ilustrador. Uhum, O ilustrador, ele não tem que ter uma coerência, primeiramente, assim eu vejo, né? Estou dando a minha opinião pessoal. Ele não tem que ter uma coerência estilística, ele não tem que ter uma coerência de material, de meio plástico. O meio plástico, para ele, é aquele que fica bem com aquele texto. Então, ele tem que ter um domínio de aquarela. Então, sim. ao longo de toda a minha carreira, eu usei aquarela, guache, acrílico. Agora, eu queria fazer tempera-ovo desse livro aqui agora, mas o tempo não vai me permitir. Uhum, Mas eu fiz livros com pastel seco, pastel oleoso, bico de pena, enfim, eu acho que esse acervo técnico ele é tão rico que eu sinceramente não senti necessidade do digital, porque eu acho que as texturas que você faz, por exemplo, ou seja com frotagem, ou seja com colagem, enfim, é tão imensa e muito pessoal. uhum, Isso que é a minha angústia maior é isso, porque eu tenho muito das texturas que eu uso com o meu digital mesmo. sim, o Ninguém seu vai ter próprio. isso. Ninguém vai ter isso, porque as texturas que ele consegue por meio de um programa, um outro pode usar, uma outra pessoa pode usar. Eu sei Aham, que
a ilustração digital é maravilhosa, é um campo vastíssimo de experimentações gráficas. Apenas pessoalmente, eu acho que eu prefiro fazer minhas tintas. Eu tenho aqui, dá para mostrar, eu tenho meus Aham. pigmentos, eu faço as minhas próprias tintas. Aquilo ali é meu, aquilo ali ninguém está sabendo como é que eu faço. Como eu vou preparar o fundo, por exemplo? O fundo eu preparo com cola, com pigmento. Isso não tem na imagem digital. Se Aham. tem, é um recurso que o outro pode usar. Aí eu venho um certo sonho de Ícaro, de querer ser exclusivo. Uhum. Isso aqui sou eu que faço, isso aqui é um fundo meu, isso aqui é a minha maneira de ser. Eu acho que essa palavra maneira de ser é, é um sucedâneo do estilo, é uma abordagem que você faz. Você faz uma abordagem de acordo com o que Sim. você está diante de si. Eu sempre cito o exemplo assim, de escritores díspares que eu ilustrei, às vezes um ao lado do outro. Um é um escritor, o outro é outro. Então, um tem uma técnica, o outro tem outra técnica. Então, a técnica, para mim, ela é literária. A técnica, para mim, vem da palavra. Entendi. Não é assim, eu vou fazer esse livro em tal. Isso é um voluntarismo que eu não tenho. Eu não tenho. Eu, eu posso ter um voluntarismo assim de querer usar uma nova técnica. Por exemplo, eu estou querendo usar há muito tempo caseína com pigmento, que eu já Uhum. usei quando eu estava no MAN. Mas eu ainda não encontrei um texto assim. Eu não Entendi. encontrei um texto ainda que eu pudesse usar aquilo não de forma gratuita, mas de forma consciente, a que a pessoa sinta, não, essa técnica aqui é de acordo com esse livro. Ah, se é eu fiz um livro chamado O Vento, que eu fiz todo em aquarela, mas aquarela assim, pintada ao plein air. Uhum. Então, viu, Marcela, a, a, a técnica ela é circunstancial, é literariamente circunstancial. E o estilo também. Você vê o que aquele texto, o que aquela narrativa específica precisa, né? O que Precisa, poderia precisa. agregar, qual técnica poderia, estilo poderia agregar numa narrativa que já existe, e é como se você fizesse um casamento para uma narrativa mais holística, assim, perfeita, né? Mais otimizada, né? Sem dúvida. Por exemplo, eu ilustrei A Tempestade do Shakespeare, né? Uhum. Aí eu fiz, como eu queria fazer, como é um livro assim, que tem muito riqueza de figurinos, eu não trabalho com óleo. O óleo eu não trabalho. Quando eu pintava em óleo, eu ficava com muita dor de cabeça. Eu não sei Aham. se eu dia mais envelhecido, se eu ainda tenho esse problema, mas eu ficava com muita dor de cabeça. E também custa secar, essas coisas todas. Mas, por exemplo, para ilustrar a tempestade, eu fiz em tinta acrílica. Mas só que eu trabalhei um acrílico. O acrílico é uma tinta, é uma técnica muito versátil. Você Sim, pode sim. trabalhar com empaste, você pode trabalhar como se fosse uma aquarela. E com uma vantagem, o acrílico você permite diversas velaturas, Uhum. coisa que a aquarela não permite. Muitas vezes a pessoa diz, você fez aquela aquarela, o livro eu não fiz em aquarela. Esse é outro detalhe da ilustração. Você não tem que ser fiel à técnica. Você não Aham. tem. Por exemplo, eu fiz um livro, deixa eu terminar a história da, do A Tempestade. Há um momento em que a Miranda vê o Ferdinando. É a primeira vez que ela vê um rapaz, porque ela morava numa ilha com o Próspero, né? Com o pai Uhum. dela, que é pago, etc. É a última peça de Shakespeare. Pois bem, a, a maneira como eu pintei
a Miranda, eu pintei tudo com amarelos, porque, apesar do Kandinsky dizer que amarelo é cor de louco, é a cor da loucura, o amarelo é ligado à áurea, à aura das pessoas, é Aham. ligado à representação religiosa da divindade, da santidade, é representada também ao valor material, o ouro, no caso. Então, eu a pintei toda assim, ela está flutuando. Por que ela está flutuando? Porque é a primeira vez que ela viu um rapaz, eu nunca tinha visto um rapaz. E ela se Uhum. apaixona, e vice-versa. Ele se apaixona por ela. Então, aí a cor é uma cor que está condicionada ao que você quer fazer em termos de literatura. Não é uma coisa assim voluntarista. Eu não Sim. posso ser um De Kooning, por exemplo. Eu não posso ser um De Kooning, eu não posso ser um Francis Bacon. Eu tenho maior admiração por eles, mas eu não posso ser como eles. Primeiro que eles são Francis Bacon e De Kooning. E segundo, porque eles pintavam em sequência, eles pintavam uma série. Eu não posso ter série. Eu Uhum. tenho livros. Sim, Eu não sim. tenho períodos, eu tenho livros. O livro que eu estou fazendo agora do Léo é uma coisa. O outro livro que eu vou fazer depois, que está até os estudos aqui, que depois eu posso mostrar, é uma outra coisa diferente, não tem nada a ver um com o outro. São duas. Eu sempre faço uma associação, viu, Marcela, do trabalho do ilustrador com o trabalho do ator. Aham. O trabalho do ator. E é interessante fazer essa associação, porque o cinema tem muita teoria, sim, né? Mas o Sim, teatro tem umas teorias magníficas, né? sim. De interpretação. Se você adota, por exemplo, Stanislavski, por exemplo, onde o ator faz aquela imersão do personagem, né? O Sérgio Cardoso ficou doente quando fez o Hamlet. Ele ficou doente, ele virou um Hamlet. Já em o chamado distanciamento crítico de um Brecht, por exemplo, é, Uhum. ele faz aquele. O ator, eu sou, mas não estou. Eu estou, mas não sou. Né? O nosso Sim. idioma permite isso. Então, esse distanciamento é que eu acho um fundamento da ilustração. Eu não sou aquela. Eu estou ali fazendo aquele estilo naquele momento, mas eu não sou aquilo ali. Eu sou uma outra pessoa. Então, esse sair de si, esse sair do seu hábito, esse sair da sua maneira de ser, você sacralizar muito a sua personalidade. Eu não acho isso bom, sabe? Eu, é, a pessoa que quer fazer uma catarse, que quer fazer um exorcismo dos seus demônios, não vai desenhar para criança, Aham. entendeu? A criança não tem nada a ver com os problemas de Lucian Freud ou com os problemas de Francis Bacon. A criança não tem nada a ver com isso. Então, você tem que ter um certo comedimento para ilustrar. Não é censura, não. Isso aí, Deus me livre. Eu não tenho aqui a interferência de ninguém. Eu trabalho, eles acreditam no meu desastre, no Aham. meu sucesso. Então, eu não tenho, nem escritor eu mostro. Eu mando quando eu já desenhei tudo, olha, vai ser assim. Tá? Então, eles acreditam em mim. Então, isso para mim já é suficiente. Eu não preciso mais mostrar quem eu sou. Olha, eu estou Sim. triste. Eu acho que essas vicissitudes da alma não interessa para a ilustração e para a Aham. criança, principalmente. Eu acho que a imagem tem que ter um enlevo, mesmo que ela seja trágica, um conto trágico que eu já ilustrei o Barba Azul, mas Uhum. mesmo na leitura visual de um Barba Azul, você tem que mostrar um certo enlevo, um certo encantamento, uma certa poesia daquilo que você está fazendo. Você não está fazendo como disse há pouco, uma catarse dos seus dramas pessoais. Você Uhum. tem que fazer essa distância realmente. Eu sou um ator,
Eu sou um ator, né? Eu sou o Dustin Hoffman, né? Agora esse outro que é mais extremado ainda, que é o John Depp, né? Aham. O Depp, ele é irreconhecível. Você vê alguns filmes dele, ele está irreconhecível.